regiões autónomas. É uma república parlamentar. O idioma português vem da evolução do latim e do galaico ao português e, portanto, temos 290 milhões de falantes no mundo, a quinta língua mundial, com 8 estados de língua oficial portuguesa. Temos um património mundial, cultural e natural muito vasto, portanto, Jerónimos, a Torre de Belém, o Convento de Cristo, portanto, aquelas classificações fazem parte do património cultural mundial. E depois também temos, recentemente, depois da Convenção de Paris de 2003, património cultural e material da humanidade, o fado, a dieta mediterrânica, o canto alentejano, os bonecos de Estremoz, falcoaria, cerâmica de Visanense, e temos património português espalhado pelo mundo. O património mundial em Portugal tem aqui inscrições. Se nós repararmos, todas elas são centro-norte do país. Portanto, praticamente a sul do Tejo, a sul a última está a Évora, não é? Património mundial, mas depois do património mundial não temos nenhuma inscrição. Portanto, também é uma... Eu vou fazer uma intervenção mais voltada para a reflexão, para aspectos que temos que melhorar do que propriamente fazer arqueologia. Eu vivi sou de uma geração que viveu antes de 25 de Abril, portanto, não tem comparação possível, eu nem sequer vou falar disso. Portanto, o país mudou completamente em termos com a democracia, de infraestruturas, desenvolvimento cultural não tem. Mas temos que estar atentos a determinados fenómenos que são importantes. Em relação à caracterização económica do setor cultural, nós temos um valor muito baixo no Orçamento Geral do Estado, portanto 0,2%, de 2017. No campo das exportações e importações, temos um déficit de 25,7%, portanto 156 milhões de bens e serviços culturais importados contra 39,5 milhões portanto, de saídas de bens e serviços originários de Portugal, e é o setor mais qualificado da atividade económica em Portugal. Portanto, tem um emprego de 81.700 trabalhadores diretos e 43,9%, quase metade, tem o ensino superior. Portanto, tem licenciaturas. Portanto, em relação ao volume de negócios da economia da cultura, nós temos edições de jornais e revistas, portanto, corresponde a 17%, publicidade 15,2%, televisão 2,8%, filmes e vídeos 6,8% e artes de espetáculo 5,4%. Isto também merece uma análise e uma reflexão sobre estes valores. Em relação ao gasto médio das famílias portuguesas, portanto, estes dados são do INE, são estatísticas oficiais, nós temos, em média, 829 euros ano por família portuguesa, portanto, isto engloba vários tipos de despesa, e, portanto, aqui também teríamos que entrar numa análise mais detalhada, mas nas áreas urbanas temos 953 euros, suburbanas 615 e áreas rurais 500 euros. Portanto, as áreas urbanas praticamente têm o dobro do consumo das zonas rurais, na parte de despesas das famílias. Quais são as regiões com os gastos mais elevados? Lisboa, 1.138 euros anuais por família, e o Algarve, 829 euros anuais por família. Portanto, são as duas regiões portuguesas com mais elevados gastos. Portanto, em relação aos museus e palácios, houve um aumento exponencial de visitantes nos palácios, portanto, um crescimento entre 2011 e 2016 de 54,9%. No caso dos monumentos, tiveram 2.800.000 visitantes, portanto, um aumento de 41%. Os museus, 1,4 milhões, e os palácios, 379.000 pessoas, 31%. Portanto, o total de 4.682.000, mais 44% de acréscimo. Portanto, há uma média de crescimento anual de 10% no número de visitantes a estes três segmentos: monumentos, museus e palácios. Portanto, a fonte é a DGPC. Em relação às bibliotecas, temos 213 bibliotecas no país, utilizadores 1,4 milhões, número de visitantes 6,2 milhões e 2.386 trabalhadores. Portanto, são todos profissionais da área das bibliotecas, portanto, técnicos de PAD. Despesa média por habitante, 5 euros, 5,52. Verifica uma ligeira descida do número de utentes das bibliotecas públicas por efeito das novas tecnologias. As pessoas recorrem em casa, trabalham, não vão tanto às bibliotecas, ou não é uma tendência muito acentuada, mas há alguma diminuição.
Ao contrário, há um aumento das atividades culturais das bibliotecas. Portanto, nota-se perfeitamente, mesmo aqui na Biblioteca de Tavira, está ali a diretora Paula Ferreira, que pode, portanto, há muitas conferências, muitas atividades, horas do conto, portanto, trabalho com crianças. O cinema em Portugal também merece alguma reflexão. Portanto, foram exibidos em 2016 1.168 filmes, número de sessões 650 mil, número de espectadores 14,9 milhões. Em 1974 o valor andava na volta dos 40 milhões, portanto houve uma passagem com o desenvolvimento do audiovisual, portanto saíram, também o fenómeno do cinema americano também causou alguma diminuição, portanto concentração nos tipos de cinemas, triplex e portanto também em algumas zonas, houve muitos cinemas que desapareceram. A origem dos filmes, também é curioso, 63,5% dos filmes exibidos em Portugal são de origem americana, dos Estados Unidos da América. Com produções internacionais, 30%, União Europeia, 5,3%. Dentro da União Europeia, a exibição de filmes portugueses foi apenas 2,3%, da Grã-Bretanha e Irlanda, 1,1%, França, 0,9% e Espanha, 0,5%. Isto significa que há um predomínio enorme do cinema americano em relação à produção europeia e à produção portuguesa. Isto também merece reflexão, nomeadamente em relação às políticas públicas. Como é que nós podemos contrariar isto? Portanto, a minha geração era uma geração que viu muito filme de cinema italiano, cinema francês, os Fellini, e era um cinema de uma qualidade muito elevada, não é? E, entretanto, esse tipo de produção, de criação cinematográfica foi desaparecendo, não é? Há grandes dificuldades neste momento com o cinema europeu. Os festivais, este é outro fenómeno interessante, portanto são os festivais. No ano de 2015 houve 210 festivais em Portugal e no ano de 2016 249, com 2,1 milhões de espectadores. Só em 2016 surgiram 64 novos festivais, a maioria dos quais são festivais de rock e música ligeira. Portanto, a esmagadora maioria são com estes dois géneros. As organizações destes festivais são de empresas privadas e câmaras municipais. Depois há também uma tabela com os principais festivais em Portugal. As tendências atuais, portanto, no campo das profissões, portanto, precarização das relações laborais no setor cultural, portanto, isso é muito evidente, há muitas reivindicações de profissionais da cultura no sentido da estabilidade do seu trabalho. Menor formação cultural, isto no sentido clássico do termo e técnico-científica dos profissionais, e predomínio de funções ligadas à tecnologia. Cada vez mais o uso da tecnologia e por vezes em substituição de alguns conhecimentos que são absolutamente necessários. Aumento das atividades culturais efêmeras e de consumo imediato, virtualização e festivalização da cultura. Quer dizer, este acréscimo de festivais também era interessante ver para onde é que o dinheiro tem estado a ir. Isto é, a ideia que temos é que o investimento na investigação, no património e nos museus e nesse tipo de segmentos não está a acompanhar, portanto está a diminuir ou está a ter muitas dificuldades, inclusive na manutenção dos museus nacionais. Todos os diretores se queixam de falta de pessoal, de condições, de reservas, de investigação e, no entanto, está-se a investir muito, não digo que não seja necessário, mas nos festivais de música, nos festivais, sobretudo música ligeira e também algum jazz. A transformação dos centros históricos das cidades europeias em parques temáticos com polos de negócios dominados pelas empresas multinacionais e com a saída dos seus habitantes. Também é um fenómeno muito preocupante, que é o facto das cidades europeias, não é só no nosso país. Eu conheci várias cidades quando era miúdo e vejo agora como essas cidades estão transformadas. Por exemplo, temos o McDonald's ao lado do Jerónimo, as grandes cadeias de multinacionais, portanto, a ocupar os centros históricos. O que é que nós podemos ter dentro de pouco tempo? Ficam só os monumentos, as populações saem, a alma das cidades desaparece e nós temos um parque temático. No fundo, as multinacionais dentro dos centros históricos, junto aos monumentos, a vender os seus produtos. E, portanto, ficamos só com os edifícios. As pessoas não estão. As pessoas, habitantes, então sim. Portanto, os países... A Europa tem
uma história e civilizações fantásticas, não é? Com uma riqueza enorme e, portanto, está a fazer uma asneira muito grande permitir que isto aconteça. Vi isso em Budapeste, vi isso em Roma, portanto, aqueles restaurantes que existiam nos anos 60, 70 e no centro de Roma já não existem, portanto, agora são fast food e, portanto, isto é extremamente preocupante. Turificação excessiva das atividades culturais. Portanto, esta preocupação que tudo tem que ser para turistas. Portanto, fazer programas para turistas. Inclusive, obrigar a nossa língua, que é a quinta língua mundial, termos que falar inglês, que é a língua dominante. Tudo tem que ser traduzido para inglês. Portanto, há uma psicose do turismo neste momento. Eu acho que o turismo é muito importante, mas tem que ser ponderado e tem que ser desenvolvido numa relação equilibrada com os outros setores, também com o setor da cultura, e não pode ser uma instrumentalização do clube da cultura, artificializando coisas que são fundamentais e que fazem parte da nossa identidade. Sobre as políticas públicas. As políticas públicas para a cultura em Portugal não têm refletido a importância e influência cultural do país no mundo. Isso é uma evidência. Nós somos uma potência cultural a nível mundial, nós e a Espanha, portanto com uma influência enorme, mas somos um anão em termos das políticas públicas internacionais, capacidade de exportar. A Espanha nesse aspecto está um pouco melhor, tem a relação com a América Latina, mas no nosso país, com a quinta língua mundial, com património em todo o mundo, em todos os 5 continentes, não temos uma política desenvolvida para a internacionalização. A cultura é o principal valor distintivo de Portugal, a sua importância supera largamente a dimensão geográfica e demográfica do país, portanto somos um país pequeno em termos demográficos e em termos territoriais, mas somos um grande país em termos culturais. Portanto, é preciso que o governo português e as instituições públicas portuguesas percebam que é preciso mudar também neste campo. Os países do sul da Europa continuam hoje dependentes de modelos culturais externos, a globalização é de língua inglesa e a cultura predominante é anglo-saxónica por via das indústrias culturais. Importância da defesa da diversidade cultural do planeta, com a Unesco apoiando as suas convenções, portanto também tem que ser uma perspectiva nossa e dos outros países, que é defendermos um mundo multicultural, como uma paleta de cores completa, não apenas preto e branco. Portanto, o que se está a tentar fazer neste momento é impor uma cultura global que não que é de uma determinada matriz, de uma determinada orientação do norte, portanto, para sermos assim. Bom, passando rapidamente para a Fundação da AGECAL, eu vou abreviar um bocado, foi fundada em 17 de abril de 2008, portanto, isto aqui é uma imagem do Jornal do Algarve, o primeiro iniciativa. Portanto, qual foi o objetivo? Reunir profissionais da cultura de diferentes origens disciplinares, ajudar a formar gestores culturais e as suas competências, dignificar e valorizar as profissões da cultura, promover a dimensão cultural do desenvolvimento regional e desenvolver relações internacionais com organizações congêneres. As áreas da gestão cultural onde nós podemos trabalhar, e há uma multiplicidade de coisas para fazer. Portanto, a investigação, informação e gestão cultural, com a universidade, como o professor Sousa Jesus falou, portanto, da Universidade do Algarve, já o fez, mas há outras universidades em Portugal que já começam também a promover mestrados e doutoramentos também. Metodologias e técnicas de gestão cultural é uma área muito importante. As políticas culturais públicas, a programação cultural, a produção cultural, a economia da cultura, o direito da cultura, concepção e gestão de infraestruturas culturais, comunicação da cultura, organizações públicas e privadas, os modelos de organizacionais de internacional e a diplomacia cultural. Portanto, tudo isto são algumas das áreas completamente estratégicas em relação àquilo que é a gestão cultural. E nós precisamos de especialistas, por exemplo, da economia da cultura. Nós não sabemos os impactos. Temos uma estatística, não há os estudos dos impactos das atividades culturais na economia. Portanto, fala-se em despesa, gastaram, portanto, há um trabalho nos museus de Washington, e por cada dólar investido, eles tinham um retorno de 2,5, de 8 museus de Washington. Fizeram um trabalho sobre a economia da cultura. Portanto, não é as entradas de bilheteira nos museus, mas é depois o impacto que tem no comércio, em todas as zonas. Portanto, e para além de uma coisa que também acontece muito, que são os terrenos e as casas são muito valorizados pela proximidade
dos locais de onde estão as infraestruturas culturais. Portanto, nós fizemos vários seminários. Este foi aquele que o professor Soulo Jesus falou, na Universidade do Algarve, que desenvolvimento cultural para o Algarve, foi logo no primeiro ano, concepção e gestão de infraestruturas culturais, serviços culturais. Este foi talvez o seminário que teve mais gente. Nós chegámos a pensar que não havia lugar. Foi no Centro Cultural de Lagos, tivemos 300 pessoas neste. Foi um seminário nacional, correu muito bem. Também fizemos cursos de jornalismo cultural, em Leite Tavira. Alguns dos jornalistas que fizeram a sua formação estão hoje a trabalhar em jornais nacionais e têm cadeias de televisão, fizeram este curso. Portanto, com a Universidade do Algarve fizemos formação de cursos, pós-graduação e mestrado, e a AGECAL integra desde 2017, a convite da CCDRA, Conselho Regional de Inovação do Algarve. Portanto, a AGECAL 10 anos, cultura e desenvolvimento humano, portanto, são as nossas duas preocupações, e obrigado pela atenção.